esse mês nós vamos falar mesmo sobre como a igreja tem influenciado e pode influenciar mais a nossa sociedade, através da política, da educação, de projetos sociais, de tantas coisas em que a gente pode se envolver para poder mantermos esse mundo conservado, porque esse é o papel da igreja. Nós somos o sal dessa terra. Amém? E o sal naquela época era para manter os alimentos o mais conservados possíveis. Os alimentos, eles não poderiam ser impedidos de apodrecerem, mas o sal, ele fazia com que o processo de apodrecimento ficasse bem mais lento. Irmãos, a gente sabe que esse mundo vai acabar um dia, que o final dele já foi decretado. Deus vai precisar refazer esse mundo, mas até lá, eu e você estamos conservando ele o máximo de tempo possível, até que Jesus venha. Amém? E a gente precisa entender isso e fazer a nossa parte. Eu queria que você fosse comigo lá para Filipenses capítulo 3. Esse é o texto que é parte do tema da vez. Filipenses capítulo 3. Eu vou começar lendo do versículo 18, tá bom? 18. Filipenses 3, 18. Diz assim: pois muitos andam entre nós. Diga comigo, entre nós. Olha que informação triste que Paulo traz aqui. Ele diz: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando para a igreja de Filipos, e ele diz: olha, tem gente andando entre nós, entre os crentes, entre o povo de Deus, mas que infelizmente eu vou classificar eles como inimigos da cruz de Cristo. E por que eles são inimigos da cruz de Cristo? O versículo 19 diz que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Eita Jesus! Olha as características dessas pessoas que Paulo diz que são inimigos da cruz de Cristo. Ele diz: olha, o Deus deles é o próprio ventre, ou seja, eles servem a si mesmos. Eles não estão servindo ao Senhor, mesmo que estejam entre os crentes, eles não estão lá servindo ao Senhor, estão servindo a si próprios. Só pensam nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo, irmãos. Eram pessoas que iam para a igreja, provavelmente, frequentavam os cultos, mas mesmo estando entre o povo de Deus, eles tinham objetivos diferentes dos do povo de Deus. Você me entende até aqui? Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, para a gente não se encaixar nesse grupo de inimigos da cruz de Cristo. Amém? Não é apenas o lugar que você está frequentando. Vir para a igreja é algo maravilhoso e é essencial, irmãos. Mas isso não prova que você está com os objetivos certos no teu coração. Amém? Mesmo estando entre nós, Paulo diz, eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, porque eles só se preocupam com as coisas dessa terra. Mas no versículo 20 ele diz: a nossa pátria, vê comigo, a nossa pátria é dos céus. Diga comigo, eu sou dos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo ele enfatiza aí, a nossa pátria é dos céus. Nós não podemos estar presos a apenas fazer as coisas dessa terra, porque nós não somos desse mundo. E a gente vai ver Jesus mesmo falando sobre isso. Nós não somos daqui. Você pode dizer isso com carinho para quem está do seu lado? Diga: você não é desse mundo, nem veio para ficar. Amém? Nós não somos daqui, irmãos, então a gente não pode ficar perdendo tempo apenas com as coisas dessa terra. Nós estamos aqui com uma missão enviada da nossa pátria. Oh, glória a Deus. É interessante o versículo 19, quando ele diz assim, olha, a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar.
A glória está naquilo que deviam se envergonhar. Paulo está dizendo, olha, eles se orgulham de coisas das quais, na verdade, eles deveriam ter vergonha. Amém? Eu vi uma frase essa semana, irmãos, de um ator americano, judeu, falando numa formatura de uma universidade, né, que estavam defendendo muito lá o Hamas, essas coisas, mas ele como um judeu, mesmo, eu nem sei se ele é cristão, acredito que não, mas ele disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse, olha, hoje em dia as pessoas estão tendo vergonha de coisas que deviam ter orgulho e estão tendo orgulho de coisas que deviam ter vergonha. Meu Deus do céu. Nós não podemos correr o risco de confundir as coisas na nossa vida. Paulo diz a essas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, a glória delas está em coisas que na verdade elas deviam ter vergonha de fazer. Estão se orgulhando de coisas que deviam ter vergonha. E muitas vezes, irmãos, nós como crentes, a gente está tendo vergonha de coisas que a gente devia estar estampando para todo mundo ver. Aleluia! Nossa pátria é dos céus. E a gente não pode ter vergonha, irmãos, do que a gente veio fazer aqui nessa terra. Amém. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 4, Paulo diz que nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Nós somos soldados em serviço, queridos, enviados para cá com uma missão, e a gente não pode colocar a nossa missão em segundo plano para se envolver com as coisas desse mundo. A nossa missão vem em primeiro lugar. Amém? Vai comigo para Atos, capítulo 16. Eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas aqui no capítulo 16 e depois no capítulo 17. Paulo e Silas, eles entendiam bem, irmãos, acerca da missão que eles tinham, do chamado que eles tinham, da diferença que eles tinham que fazer, e eles não tinham vergonha de serem aquelas pessoas que Deus os chamou para ser. Atos capítulo 16, fala de Paulo e Silas em Filipos, nessa igreja que a gente acabou de ler, a carta que Paulo enviou para eles. Na verdade, naquela cidade, a igreja ainda não tinha sido iniciada. Mas diz no versículo 16 também, Atos 16, 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Então, havia uma jovem possuída de espírito adivinhador, um espírito demoníaco. E pessoas usavam essa jovem como fonte de lucro. Mas aí, se você continuar lendo, Paulo e Silas expulsam aquele demônio, e a partir daí uma confusão começa. No versículo 19, diz que quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar e nem praticar, porque somos romanos. Amém? Então Paulo e Silas chegam ali, e irmãos, você vê que o que eles fizeram foi expulsar um demônio, foi agir de acordo com a autoridade celestial que eles tinham da parte de Deus, uma autoridade que mostrava que tinha poder maior do que o próprio Satanás. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ele é o príncipe desse mundo, ele tem de fato uma autoridade nessa terra. Mas uma vez, quando foi interrogado sobre isso, em Mateus capítulo 12, Jesus diz: olha, a minha autoridade deve ser maior, porque ninguém pode entrar na casa do valente e amarrar ele se não tiver mais poder do que ele. Jesus tinha acabado de expulsar um demônio lá em Mateus capítulo 12, os fariseus dizendo: ele expulsa o demônio pelo poder de Beelzebul, mas ele diz: não, é pelo Espírito de Deus. E se eu cheguei na casa do valente e amarrei ele, é porque o meu poder é maior do que o dele. Tem um poder em você, irmãos, maior do que o poder que está nessa terra. Paulo e Silas sabiam disso.
E por onde eles andavam, eles expressavam essa autoridade. Eles andavam nessa autoridade. E naquela situação não foi diferente. Mas o que acontece? Aquelas pessoas tentando criar uma armadilha para eles, diz assim, olha, eles sendo judeus, estão pregando coisas que a gente não pode aceitar. Mas eles não sabiam que eles não estavam falando isso por causa da cidadania judaica deles, mas por causa da cidadania celestial. E quando, irmãos, a gente vive a nossa cidadania celestial nessa terra, a gente vai acabar fazendo coisas que o mundo não vai poder aceitar. Que o mundo não pode aceitar. Ele diz, nós nem podemos aceitar e nem podemos praticar o que eles estão ensinando. Eu e você aqui, irmãos, a gente está nadando contra a correnteza mesmo. A gente está aqui para influenciar esse mundo com uma pátria diferente, com uma cultura diferente, com princípios diferentes. Por mais que lá fora as pessoas não estejam mais valorizando isso, ei, nós somos cidadãos dos céus. A gente não se mistura com as coisas dessa terra. A gente não se mistura com os costumes desse mundo. Amém? Mas vamos continuar aqui. Vai para o capítulo 17. No capítulo 17, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas esses mesmos Paulo e Silas chegam até uma cidade chamada Tessalônica e começam a pregar a palavra nas sinagogas. Por 3 sábados eles discutem lá acerca de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que algumas pessoas até chegam a se converter, mas a maioria dos judeus se levantaram com muita raiva deles ali. A ponto de irem até a casa onde eles estavam hospedados para tentar prendê-los. Aí no versículo 6, Atos 17, versículo 6, diz assim, mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason, que era o dono da casa onde eles tinham se hospedado, e alguns outros irmãos, e os levaram diante do conselho. Gritavam, aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu escuto essa frase aí, quando eu leio essa frase, isso me dá uma empolgação, me dá uma motivação a mais. Para aquelas pessoas, Paulo e Silas estavam causando transtorno no mundo todo. Eita Jesus. Queridos, eu e você não fomos chamados para passar despercebidos no meio da multidão. A gente não foi chamado para ser mais um no meio do mundo. No que diz respeito ao sistema do mundo, aos princípios do mundo, a gente está aqui para causar transtorno. A gente está aqui para perturbar esse sistema pecaminoso. Oh, glória a Deus. Eu gosto como a King James Fiel fala essa frase. Ele diz, estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. Eita Jesus, diga para o seu irmão, você foi chamado para virar o mundo de cabeça para baixo. Ou melhor ainda, de cabeça para cima, né? Causando transtornos, era a expressão que eles usaram. Essa mesma palavra que é usada aí para transtornos, é usada lá em Atos 21, 38, quando alguém confunde Paulo lá em Jerusalém, quando ele estava sendo preso, com um egípcio. Aí a pessoa diz assim no versículo 38, Atos 21, 38, não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Paulo estava sendo preso em Jerusalém e foi confundido com aquele egípcio aí. Aí a pessoa diz que aquele egípcio tinha liderado uma rebelião. Essa expressão, liderar uma rebelião, é a mesma palavra usada lá no capítulo 17 para causar transtornos. Ei, irmãos, a gente está aqui para liderar uma rebelião contra o império das trevas. Oh, glória a Deus. Eu quero te motivar essa manhã, irmãos, a andar lá fora, entendendo que você tem que ser diferente mesmo, que você tem que fazer a diferença. Que você não pode se misturar ao que está acontecendo. Ah, pastor, essa é uma pregação para o São João? Não, essa é uma pregação também para o São João.
Aleluia. Eu gosto de milho, irmão. Gosto de canjica, de pamonha. Eu só não acho que eu preciso ir para o Parque do Povo para ter que estar comendo isso. Nem você precisa também. Amém? Você não foi chamado para se misturar à multidão. Você foi chamado para liderar uma rebelião. Aleluia. Me entenda bem, irmão. Não estou falando aqui que a gente vai sair por aí destituindo o prefeito, vereador, governador, presidente. Não. É uma rebelião no império das trevas. Contra o sistema diabólico, pecaminoso. E a gente vai fazer isso sendo luz nessa terra. Mostrando que existe um jeito diferente de viver. Que os princípios da palavra de Deus ainda funcionam. Mostrando isso, irmãos, sem vergonha nenhuma de ser crente lá fora. Amém. As pessoas estão se orgulhando do que deviam ter vergonha. A gente não pode ter vergonha do que a gente tem que se orgulhar, não. E quando eu digo se orgulhar, não estou falando de soberba. Eu estou falando de mostrar, sem nenhum tipo de timidez, o Deus que a gente serve. Amém. Entendendo que a gente escolheu, sim, a melhor vida. A gente escolheu o melhor caminho. Deus disse, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Nós escolhemos a bênção, nós escolhemos a vida e a gente precisa mostrar essa escolha para o mundo lá fora. Através das nossas ações, do nosso comportamento, através das nossas atitudes, através de sermos diferentes do que eles estão acostumados a ser. Nem que às vezes a gente vai ser taxados ou classificados como aqueles que estão perturbando, transtornando as pessoas. Eita Jesus! Eu não sei como é que você é taxado no seu trabalho. Se as pessoas gostam de estar perto de você ou não. Mas às vezes, irmãos, me entenda bem. Às vezes, a gente precisa incomodar um pouco antes de ser aceito. Às vezes, você tem que ser aquele crente que as pessoas olham e dizem, rapaz, ó, só vive alegre, não entendeu o que está acontecendo. Acha que não vai pegar doença nenhuma, ó, vive dizendo que não vai. Está vendo a virose aí, que está todo mundo pegando? O crente ali acha que não vai pegar. Ó. Aquele seu colega que diz, rapaz, ó, casamento foi feito para dar errado. Todo mundo está dando errado aqui, pode ter certeza, o seu daqui a uns dias, aí você com o seu casamento vai mostrar que isso ainda é projeto de Deus. E quando ele precisar de conselho sobre o casamento, irmãos, é a você que ele vai pedir. É você que ele vai procurar, amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 27, Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Eita, rapaz, talvez eu não sei como você se vê. Eu não sei se você se vê como alguém que pode estar aqui causando uma revolução. Liderando mesmo alguma coisa nesse sentido, irmãos. Mas eu quero te dizer, por mais que você não se veja tanta coisa assim, Deus, Ele gosta de usar pessoas como você para confundir aqueles que se acham sábios lá fora. Deus está esperando uma vida ou atitudes espetaculares demais da sua parte. Ele quer apenas que você viva o sobrenatural, irmãos. E o sobrenatural nem sempre vai ser espetacular. O sobrenatural é você ser guiado pelo Espírito todos os dias. Saindo de casa, no seu trabalho, por onde você andar, você sendo guiado pelo Espírito. E pouco a pouco, as pessoas percebendo que você tem escolhas melhores do que elas. Você toma decisões com mais qualidade do que elas. E as pessoas vão começar a ver que você é diferente. Agora elas têm que saber que você é crente, viu? Ei, não tem crente 007 nessa igreja não, viu, irmão? Onde você andar, as pessoas precisam saber que você é filho de Deus. Você conhece a palavra e pratica a palavra. Porque senão elas vão achar que o que acontece na sua vida é sorte.
É coincidência, você tem que deixar bem claro. Não é coincidência não, é providência divina. Ele usa as coisas loucas desse mundo. Eu queria indicar mais uma vez, a gente já indicou tanto esse livro aqui, irmãos, mas esse é um livro que vai te manter muito focado nesses últimos dias. Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. Se você ainda não comprou esse livro, vai lá no Verbo Shop. Tá com 20% de desconto hoje também, tá? Cadê? Se não tiver, vai entrar. 20% de desconto. Vai estar lá. Passa para você adquirir esse livro. Esse livro é maravilhoso, irmãos. Ele vai mostrar mesmo como o diabo tem feito algumas coisas nesse mundo, mas como a gente pode nadar contra essa correnteza. Como a gente pode ficar incontaminado dessas coisas e influenciar as pessoas lá fora também. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 11. Diz assim: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Eu e você não fomos chamados por Deus, não fomos comprados pelo sangue de Jesus para a gente andar com as mesmas atitudes das obras das trevas. Paulo diz que a gente tem que andar reprovando essas coisas. Porque disso sim eles deviam ter vergonha. Mas eu e você, a gente não vai ficar envergonhado por praticar essas coisas. Nós vamos, irmãos, andar com a cabeça erguida, fazendo a vontade de Deus nessa terra. Mostrando que é diferente. Quando disserem, rapaz, você é besta demais, você não quer ir no Parque do Povo, só comer um milhozinho. Só ouvir uma boa música. Você diz, não, de lá eu já fui comprado. De lá eu já fui resgatado do império das trevas. As pessoas, irmãos, elas procuram coisas assim, porque a alegria que eles podem ter são alegrias temporais, passageiras. São momentos de felicidade. Quando a Bíblia diz que nós vivemos na presença de Deus, onde há plenitude de alegria. Crente não tem momentos de alegria, crente tem uma vida alegre. Uma vida alegre que não depende de álcool, não depende de nenhum entorpecente, não depende de nada para tirar ele da sua sensatez. Você é alegre não pelo que vem de fora, você é alegre porque a alegria do Senhor está dentro de você. Aleluia! O mundo está carente disso, irmãos. Por mais que eles cheguem das festas achando que foi maravilhoso, vai olhar o resultado para a vida deles depois. O mundo está carente de uma vida de alegria constante, de paz constante, que eu e você, a gente já encontrou. Não tem inveja das pessoas do mundo não, querido. Eu estou dizendo isso porque se Davi escreveu isso em Salmos, é porque algumas pessoas já tinham esse sentimento desde aquele tempo. Ele diz, olha, não fique com inveja dos malfeitores, porque eles têm prosperado mais, não. Ei, vai haver um tempo em que haverá uma diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve. Oh, glória a Deus. Reprovando as obras das trevas. Você foi chamado para reprovar as obras das trevas. Amém, querido? Filipenses capítulo 2. Vamos ver se a gente termina nesse texto ou não. Filipenses 2, versículo 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. E agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Trabalhem com afinco a sua salvação. A atualizada diz, desenvolva a sua salvação. Essa palavra aí, desenvolver, trabalhar a salvação, ela quer dizer também executar a salvação. A ampliada, ela diz assim, cultivem a salvação. Levem adiante para o alvo e completem inteiramente a sua própria salvação. Irmãos, você foi salvo com um objetivo.
E Paulo está dizendo, a gente precisa desenvolver a nossa salvação a ponto de chegarmos até o objetivo para o qual nós fomos salvos. Em Filipenses, no capítulo 3, Paulo diz, eu não julgo ainda haver alcançado a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo Jesus. Você foi conquistado com um objetivo. Você foi conquistado com uma missão, com um propósito nessa terra. E nenhum soldado que está em missão se envolve com as coisas desse mundo. Amém. Desenvolva a sua salvação. Versículo 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Paulo diz, tem um comportamento puro e inculpável diante das pessoas, para que você lá fora esteja brilhando no meio de uma geração que está em trevas, corrompida, perversa. Eu não sei se você já parou para reparar no logotipo, na logomarca do nosso ministério. Essa pomba com a Bíblia e um farol. Irmãos, nós cremos mesmo que eu e você, nós somos um farol para esse mundo. Amém? Tem uma imagem que eu pedi para o pessoal colocar. Vocês podem colocar aí do farol, por favor, para o pessoal ver. Para você entender, irmãos, um pouquinho mais sobre isso. Estamos brilhando à luz da palavra de Deus. Estamos brilhando à unção do Espírito Santo. Fica tranquilo que eles vão botar já já, tá certo? Mas estamos como esse farol. Sabe, um farol, ele não sai de lugar. Um farol, ele não muda, ele está plantado ali e ele não fica andando por aí. Olha só. Nós somos como esse farol, irmãos, baseados na palavra, iluminando a glória de Deus, a unção do Espírito através de nós. Lá fora as pessoas são inconstantes, são o tempo todo indo de um lado para o outro, procurando paz, procurando alegria, procurando conforto. Mas quando eles olham para a gente, eles vão saber onde é o lugar da verdadeira alegria. Eles vão olhar para você como um referencial de vida, de paz, de salvação. Eles vão olhar para você como aquela pessoa que passa dia, passa noite, faz chuva, faz sol. Você não muda, você está lá plantado, crendo nas mesmas coisas, praticando a mesma palavra, vivendo os mesmos princípios. As pessoas estão carentes de segurança lá fora. As pessoas estão carentes, irmãos, de princípios que funcionem o tempo todo. Que eles não precisem todo dia estar descobrindo o segredo do sucesso. Ei, só tem um segredo do sucesso. É praticar a palavra de Deus. É viver essa palavra. E eu e você fomos chamados para sermos inculpáveis e irrepreensíveis, mesmo no meio de uma geração incrédula e pervertida. Você não precisa se contaminar com eles, você vai influenciá-los. Amém? Onde você estiver, querido, por onde você andar, porque dentro da igreja é fácil ser crente. A gente está aqui para nos fortalecer, a gente está aqui para animar uns aos outros, porque de vez em quando a gente vai ter que sair e vai ter que dar a cara lá fora e mantermos esses mesmos princípios que nós cremos aqui lá fora também. Sem vergonha. Diga para o seu irmão, você precisa ser sem vergonha. Sem vergonha das coisas de Deus, irmãos. Amém? Sem vergonha de ser diferente. Sem vergonha de dizer, eu não gosto dessa festa. Ah, a tua igreja não deixa tu ir, não. Não, meu Deus. O meu Pai, Ele não se agrada com o que está acontecendo lá.
Eita Jesus. Aleluia. Abre comigo em João 17. Vamos acabar com esse texto. João capítulo 17, versículo 14. A oração que Jesus fez por mim e por você, antes de morrer na cruz. João 17, 14. Diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Irmão, se o mundo está gostando de você, deve ter alguma coisa errada com a sua vida. Porque Jesus diz que aquele que tem a palavra, ele é odiado pelo mundo. O sistema do mundo não vai muito com a sua cara. Porque você é aquele que está causando tumulto no mundo todo. Transtornos por onde anda. Nesse sistema de pecado. Porque eles não são do mundo. Jesus disse, como também eu não sou. Diga comigo mais uma vez, diga, eu não sou do mundo. Em 1 João capítulo 2, João diz, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Ele fala da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele diz, tudo isso não procede do Pai, mas do mundo. E ele lembra, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus, irmãos. Não para se misturar com esse mundo, não para se contaminar com esse mundo, não para amar as coisas desse mundo, porque quando a gente anda de acordo com a palavra, o mundo vai acabar nos odiando. Mas no versículo 15, Jesus continua e ele diz, mesmo assim eu não peço que você tire eles do mundo. Mesmo que eles sejam odiados pelo mundo, mesmo que eles encontrem muita oposição aqui, não é hora deles saírem ainda. Porque a gente está aqui, irmãos, com uma missão. A gente está aqui com um propósito. Fazer a diferença nessa terra. Se não fosse esse propósito, era melhor nascer de novo que a gente fosse arrebatado. Mas a gente continua aqui, mesmo com oposições, mesmo sendo odiados pelo mundo. A gente está aqui para fazer a diferença, para ser diferente. E ele repete, versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santidade, irmãos. Se tem uma coisa que pode fazer a igreja influenciar o sistema lá de fora, é a nossa santidade. Santidade, você já deve ter ouvido isso várias vezes. Santidade significa, dentre outras coisas, ser separado. É separado de algo e separado para algo. Amém? Quando algo era santificado no Velho Testamento, os utensílios do templo, até os animais que eram sacrificados, os sacerdotes que iam servir naquele templo, eles eram consagrados, santificados ao Senhor. Eles eram separados para não se misturar com as outras coisas e separados para serem usados especificamente com um propósito. Eles não tinham dois propósitos, eles não tinham vários usos, eles eram santificados para um uso específico. Santidade, irmãos, quer dizer que a gente não se mistura com o mundo, porque nós temos um propósito diferente do deles. Santidade quer dizer que a gente não se comporta como o mundo, que a gente não tem os mesmos valores do mundo, os nossos valores são outros, nós fomos consagrados ao Senhor. Santificados pela palavra de Deus. É essa palavra que nos santifica. Essa palavra nos torna diferentes, porque a gente vive a palavra, porque a gente conhece a palavra, a gente vai ser diferente mesmo. A gente segue princípios diferentes, a gente segue valores diferentes. Você me entende, querido? Tem alguém santo aqui? Santidade é um estado que você recebe quando nasce de novo, mas também é algo que você pode desenvolver cada vez mais na sua vida. Nós já somos santos, mas estamos também em processo de santificação. Você amanhã tem que ser mais santo do que você é hoje.
mais consagrado, mais dedicado. Dedicado a um propósito. Jesus ele continua e ele diz: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Você não está aqui por acaso, meu irmão. Você não está aqui por um erro do seu pai e da sua mãe, por um descuido deles. Você não está aqui nem por um planejamento deles. Você está aqui porque houve um propósito de Deus. Ele te enviou. Ei, você foi enviado para esse mundo. Há um propósito nisso, há uma missão nisso. Não é uma coincidência. Tem um propósito para você cumprir. Não se misture com as coisas dessa terra, não se embarace com as coisas dessa vida. Nenhum soldado em serviço se mistura com essas coisas. Seja santo, seja consagrado ao propósito. Entenda que há um propósito em tudo que você faz, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Irmãos, tudo que a gente faz tem que estar ligado ao propósito. As pessoas acham que uma vida com propósito de ganhar pessoas e abençoar pessoas é coisa para ministro. Não, irmãos, é coisa para crente. Tem crente aqui? O que diferencia um trabalho santo de um trabalho profano não é onde você faz, é por que você faz. Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você faz o que você faz? Se for para ganhar dinheiro, irmão, você não entendeu ainda o propósito. O dinheiro é importante, mas vai ser só uma consequência. Uma consequência. Porque onde Deus te colocar para trabalhar, onde Deus te chamar para estar, Ele colocou você ali para cumprir o teu propósito. Para abençoar pessoas, influenciar as pessoas perto de você, para tocar as pessoas, consolar pessoas, para trazer salvação. Tem gente que só você vai ter contato. Tem pessoas que só vão abrir a porta do coração para você. Esteja consciente do teu propósito, por onde você andar, querido. Por onde você andar. Se você tiver essa consciência, você nunca vai ter desejo de estar em lugares onde Deus não te colocar para estar. De se envolver com coisas que não tenham a ver com o teu propósito. Não se embarace com as coisas dessa terra. Você não é daqui, nem veio para ficar. Nossa pátria é dos céus, de onde nós estamos aguardando o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque Ele está voltando. Ele está chegando, irmãos. E Ele disse aos discípulos: olha, importa que façamos as obras daquele que nos chamou enquanto é dia. Porque a noite vai chegar em que ninguém mais vai poder trabalhar. Tem um tempo, irmãos. Tem um tempo. Deus não está esperando por nós. Nós é que devemos estar esperando e aguardando Ele. Então corra para fazer o teu propósito. Corra para correr a carreira que Ele te chamou. Se desembarace de todo peso, de qualquer pecado que possa estar te assediando. E corra com perseverança a tua carreira, olhando firmemente para Ele. O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que não se envolveu com as coisas dessa terra. Não se envolveu aqui em fazer a sua própria vontade. Mas Ele veio para fazer a vontade daquele que o chamou. Diga: eu fui chamado. Diga: eu fui enviado. Aleluia. Você foi enviado, irmãos. Você pode fechar os seus olhos. Eu queria que no seu lugar, mais uma vez, eu sei que a gente já fez isso no comecinho da pregação, mas mais uma vez se consagra ao Senhor. Fala para Ele: Pai, eu entendo que eu estou aqui com um propósito. Eu entendo o meu chamado, eu entendo, Senhor, o que você tem para a minha vida. E eu quero cumprir esse propósito. Eu quero correr essa carreira, Pai. Se você não entendeu ainda, não tem clareza do que Deus te chamou para fazer, esse é o momento de ser sincero com o Senhor. Senhor, eu quero mais clareza. Eu quero que você me mostre os próximos passos. Eu quero que você dirija a minha caminhada aqui nessa terra. Eu não quero me envolver com as coisas desse mundo, mas eu quero viver uma vida santa,
irrepreensível. Fala para o Senhor: eu sou teu, Pai. Eu pertenço a você. Pertencemos a você, Senhor. Pertencemos a você, Pai. Continue de olhos fechados. Tem alguém aqui essa manhã que nunca entregou a sua vida para Jesus? Se você está aqui e nunca confessou Jesus publicamente como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que é necessário essa confissão para que você se torne filho de Deus, para que você tenha a salvação que Jesus comprou para você. Se você ainda não fez essa confissão, não tomou essa decisão publicamente, quer fazer isso essa manhã, faz um sinal com a tua mão. Levanta a tua mão bem alto para eu ver onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que quer fazer Jesus Senhor da sua vida hoje. Quer entregar a sua vida a Ele, consagrar a sua vida a Ele. Onde está você? Faz um sinal com a tua mão. Você que quer nascer de novo, ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor e quer aproveitar essa oportunidade para reatar o teu compromisso com Ele, de consagração, de ser dele. Tem alguém que quer se voltar para Jesus essa manhã? Faz um sinal com a tua mão. Todos salvos? Graças a Deus. Se você está aqui, já nasceu de novo, mas ainda não é batizado no Espírito Santo, irmãos, não tem como fazer isso que eu falei hoje, ser uma testemunha de Deus, de Jesus nessa terra, sem o batismo no Espírito Santo. É essencial para mim e para você. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, não ore em outras línguas, mas crê que vai ser batizado essa manhã, nós queremos orar por você. Levanta a sua mão. Onde está você que quer ser batizado? Que ainda não ora em outras línguas, mas quer ser cheio do Espírito. Todos cheios? Se você está essa manhã aqui e chegou com alguma dor ou alguma enfermidade, nós queremos orar por você. Esse é um lugar onde as pessoas podem entrar doentes, mas vão sair daqui curadas, completamente saradas. Se tem alguém precisando de oração por cura, fique em pé no seu lugar, por favor. Nós queremos orar pela sua vida também. Tem uma pessoa ali. Tem mais alguém? Se tem alguém em pé próximo a você e você crê na palavra, vai lá e põe as mãos sobre ela. Põe as mãos sobre essa pessoa. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque nós temos entendimento que há uma autoridade na nossa vida maior do que qualquer poder que o diabo possa ter. E entendemos que doenças, enfermidades não vêm de você. É obra de Satanás, Pai. E com essa autoridade que você nos deu, nós declaramos em nome de Jesus toda enfermidade saindo do corpo dela agora. Ordenamos ela completamente curada em nome de Jesus. Satanás, tire suas mãos dela. Corpo seja restaurado. Tenha saúde. A saúde que Jesus conquistou para ela na cruz do Calvário. Nós cremos se manifestando agora sobre ela em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado.